japonês. Então, considero que é muito importante fazermos uma espécie de contraponto a esse senso comum, mostrando o que ocorre. Porque fica parecendo que há um movimento avançado, progressista, de determinados setores da população de uma nação, dizemos que queremos um regime mais avançado, queremos um regime mais progressista. Isso não é verdade. Esses contra-revolucionários líbios não são mais avançados, não são mais progressistas. Sinceramente, querer exigir do governo brasileiro que se posicione, ou que tivesse se posicionado a favor de bombardear populações civis, fazer uma guerra sanguinária, derrubar governos por aí afora, o Brasil conhece esse filme. Os setores progressistas e avançados conhecem esse filme. Foi feito aqui com o Brasil. Os marinhos americanos também vieram para o Atlântico Sul, no período de derrubada dos governos democráticos, eleitos, que eram achincalhados todo dia, midiaticamente achincalhados todo dia, e em toda a América do Sul. E derrubaram todos e impuseram regimes títeres a favor dos interesses desses colonizadores. É assim que ocorre. Nesse episódio líbio, é bom a gente lembrar, primeiro, que a Líbia era o país com melhor qualidade de vida da África. Até há poucos dias, poucos meses. Depois, parece que teve algo que detonou o estopim na Líbia. O governo do Gaddafi, que era uma coisa meio exótica, ele próprio era meio exótico, depois de fazer uma espécie de reconciliação com o Ocidente, resolveu fazer uma manobra, que era o seguinte: criar uma moeda africana, para nem ficar submetido ao dólar americano, nem ao euro europeu. Quer dizer, uma moeda que os africanos pudessem negociar entre eles. Isso foi como uma espécie de estopim. Tudo bem, você está aí há 40 anos, ditador há 40 anos, tá bom, a gente até negocia com você. Agora, querer trocar a moeda nossa, aí não dá. Então, você veja que tem muitos episódios que a gente deve examinar. Um outro, feito por um analista americano, diz respeito à presença também dos chineses na África, negociando e disputando os mercados africanos com europeus e com americanos. Que isso também era algo, ou é algo, inaceitável. Não podendo atacar diretamente os chineses, ou fazer uma nova guerra do ópio contra os chineses, você guerreia contra aqueles que negociam com os chineses. Isso analisado por um economista e político norte-americano sobre a ação americana e da OTAN nesses países. Eu chamo a atenção desses episódios para que a gente fique alerta, para que a gente não entre na onda, sempre, no discurso mais fácil, às vezes meio demagógico. Esse cara vai cair mesmo, então vamos ficar contra ele. Já está desabando, então vamos ficar contra ele. O Brasil não é um país oportunista, principalmente quando está na democracia. É o contrário. Na democracia, nós temos que ter mais coragem de examinar claramente os interesses brasileiros. Alguns questionaram que o Brasil estava discutindo com a China, com a Rússia, com a África do Sul, uma opinião mais conjunta. Claro, é isso mesmo. O Brasil tem que discutir com esses parceiros mesmo. Ouve a todos, mas discute com parceiros que têm interesses mais em comum, que são os interesses mais próximos. Acho que está justa a posição brasileira, está correta a posição brasileira. Por último, um analista convidado por uma grande rede de televisão hoje, pela manhã, dizia o seguinte: veja as peculiaridades. Diz que, diante dos fatos, os chineses chegaram à conclusão de que, bom, acabou o governo da Líbia,
vai aparecer um novo governo e que esse governo nasça do acordo entre os líderes e o povo líbio, com o povo líbio. E o governo francês disse o seguinte, que os líderes venham aqui formar o governo, em Paris. Ué, era isso que queriam na Líbia? É para isso que a OTAN bombardeou a Líbia e o seu povo? É bom a gente ficar esperto. A gente não ir na onda, no mais fácil, no discurso mais demagógico, que se apresenta à nossa frente. Acho que a gente tem que ter um critério mais apurado para as posições que a gente adota, principalmente no campo popular, no campo democrático, na esquerda brasileira. Porque senão, nós poderemos ser engolidos e fazer o mesmo jogo dessa direita ultraliberal que comanda as nações mais desenvolvidas na hora da crise mais profunda. Na hora da crise mais profunda, na Europa, o comando é ultraliberal. São os mais conservadores. São os que apostam no desastre para usar as armas contra os povos. É assim que eles têm feito sempre. Sempre na história. A crise é profunda nos países